Fala galera, nós vamos começar nossa segunda aula de Química com o assunto tabela periódica e ligações químicas. Meu nome é Maria Regina e eu vou dar a aula de hoje. Vamos lá. Então a gente primeiro vai começar com o assunto tabela periódica. Classificação periódica. Na tabela periódica o que nós temos? Nós temos os períodos, certo? Que são as linhas horizontais, então eu tenho 7 períodos. E na tabela periódica eu tenho a coluna. Então a coluna são as linhas verticais, que eu tenho 8. Então são 7 períodos e 8 colunas. Nas colunas, eu tenho a família. Então eu tenho famílias da 1A, que é os metais alcalinos, são esses aqui. Eu tenho 2A, que é essa coluna aqui, que é os metais alcalinos terrosos. Tenho o 6A, que é esse aqui, certo? A coluna, esse aqui. Os halogênios, que é o 7A, e o 8A, que é o gás nobre. Numa ligação com qualquer elemento desse, sempre tem a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, assim, o gás nobre é o meu ponto de referência. Minha coluna 8A sempre vai ser o meu ponto de referência. Todas minhas moléculas, alguns casos tem exceções, mas tem que ter a configuração de 8 elétrons, que é a configuração do gás nobre. Agora sim, tem colunas que não tem nomes, que não tem uma família. Aí a gente chama família, nesse caso, vamos supor, se a gente pegar o 5A, ele não tem nenhum nome, entendeu? É um nome específico, mas a gente dá o nome dele de família de nitrogênio. Por quê? Porque o primeiro elemento é o nitrogênio. Então, se eu pegar qualquer uma casa que não tenha um nome específico, vamos supor, esse aqui do zinco, então é a família do zinco. Então, a família do zinco, eu tenho esses, e assim por diante. Aquele que não tem nome, eu posso dar um nome com o primeiro elemento dele, da coluna. O hidrogênio, ele é uma exceção. Ele não é um metal alcalino, ele é um gás. Ele é totalmente diferente. Ele tá aqui, certo? Na coluna 1A, mas ele não é um metal. É uma exceção. Essa parte daqui, essa coluna B, que são os elementos de transição, todo esse rosa, certo? São os metais de transição. Então, eles têm um A, um B, 2B, aí vem 3B, 4B, 5B, até 8B, certo? São os elementos de transição, todos esses metais rosa. É aquele que está na coluna, quando a gente faz a distribuição de Pauling, é a coluna D e F. Deixa eu voltar. Coluna D e F. Então, aqui, pela distribuição de Pauling do silício, eu tô na coluna 4 e no período 3. Então, esse 3 significa o período, certo? E esse aqui, 2 com 2, significa que vai ser a coluna, certo? E eu tenho quanto na última camada? Eu tenho 4 elétrons. Então, o silício tem 4 elétrons. Então, se ele tá na coluna 4 e no período 3, então ele vai estar aqui, né? Na coca dele, silício aqui. Na coluna 3, na coluna 4, então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, certo? E no período 3, 1, 2, 3. Então eu tenho o silício aqui, né? Qualquer distribuição eletrônica, você vai achar, certo, o elemento aqui na tabela, através da distribuição eletrônica. No sexto período, eu tenho os latanídeos,
que é esses aqui, o latanídeos e os actinídeos. Eles, quando você vê na tabela periódica, você acha que é outra parte da tabela, mas não, esses elementos aqui, eles estão aqui dentro. É um conjunto certo de elementos, são gases que você vai encontrar mais de uma usina nuclear. Trabalhando numa usina nuclear, né? Ou em indústrias de grandes portes. Numa tabela periódica, nós temos características, propriedades, certo? Nelas eu tenho o raio atômico, afinidade eletrônica e o potencial de ionização. O que é o raio atômico? O raio atômico é quanto maior a massa atômica, maior o raio. A massa atômica é o número de distribuição eletrônica que ele vai fazer, que fica no canto, na parte lateral do elemento, ou em cima ou embaixo. Às vezes, dependendo da tabela, fica assim. Então, à medida que o período vai aumentando, certo? O raio vai aumentando. O raio ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. É uma regra. Então, quanto maior for a minha massa, maior é o raio. E a afinidade eletrônica é o inverso. Quanto menor for o raio, maior é a minha afinidade eletrônica. Mas o que é a afinidade eletrônica? É a energia liberada quando o elétron é adicionado a um átomo neutro no estado gasoso. Ou seja, eu tenho um elemento no estado gasoso e esse elemento, e nele eu ganho um elétron, certo? Então, é a afinidade eletrônica. E ele cresce do menor, de baixo para cima, e da direita para a esquerda. Então, sempre vai ser assim. A afinidade eletrônica ela é diferente da eletronegatividade. Ambas têm a mesma direção e sentido, mas um é um pouco diferente do outro. Os dois estão juntos. Vamos supor, se eu tenho um elemento que ele tem uma afinidade eletrônica, então ele é mais eletronegativo, mas são características diferentes. Então, a eletronegatividade ele tem a ver com a atração dos átomos pelos elétrons. Eu tenho o cloro e o sódio. Então, o cloro ele tá aqui, ó, tá mais ou menos por aqui. Se ele cresce de cima para baixo, né, e da esquerda para a direita, então ele é mais eletronegativo. Eu estou em cima e eu ainda estou aqui perto do gás nobre, então ele é um elemento mais eletronegativo do que o sódio, né? Aí eu tenho os elementos principais de eletronegatividade, que são o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio. Regina, mas eu não vou lembrar disso tudo. É muitos elementos para eu conseguir lembrar. Então tem um escape, vamos supor, uma coisa fácil. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Coloca no quarto, porque assim, esses elementos são os que mais caem no Enem. Apesar que não cai muito para você fazer as contas e distribuição de Palmer, mas a teoria é muito importante. Então, esses elementos é bom que vocês saibam para ficar na sua cabeça. Então, se você colocar no quarto, se botar um lembrete, fui ontem no clube, mas o que é isso? Isso são os elementos que mais eletronegativo. Então, o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio e assim por diante. O menos eletronegativo é o hidrogênio, certo? Então, depois eu tenho o potencial de ionização. É a energia necessária para arrancar os elétrons da camada mais externa do átomo. Então, esse aqui ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda também. A potencial de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade, eles andam em conjunto, certo? Se
se é um eletronegativo, então o outro também tem uma afinidade eletrônica melhor, tem um potencial de ionização diferente. Também, quer dizer a mesma coisa, mas são propriedades diferentes. Tem o mesmo sentido, mas são propriedades diferentes. Eu não posso dizer que a afinidade eletrônica é igual ao potencial de ionização, apesar de terem os mesmos sentidos. Vai depender da questão, vai depender do que eles estão pedindo, vai depender de certas características do elemento. Mas normalmente a afinidade, né, fica junto com potencial de ionização e eletronegatividade. Agora a gente vai entrar, né, em ligações químicas. Ligações químicas, a gente já viu uma introdução. A gente precisa das ligações químicas, a gente precisa de algumas características da tabela periódica, né? Por isso que eu comecei com a tabela periódica, para a gente entrar assim nas ligações químicas. Nas ligações químicas, certo? Eu tenho 3 tipos de ligação: ligação iônica, a covalente e a metálica. Os 3 são importantes, certo? Os 3 estão no convívio com a gente, certo? Se a ligação metálica, onde é que a gente encontra? Encontra em uma lata de refrigerante, certo? Em uma garrafa PET, entendeu? Tudo isso. Uma ligação covalente, onde é que a gente vai achar? No ar, em uma substância que a gente usa, que a gente come. Ligação iônica também, certo? Sempre está no nosso convívio, certo? O que distingue dessas ligações qual é a característica comum delas. Então, todas tendem a obter uma camada de valência de 8 elétrons. Qual é o elétron, certo, que tem 8 na sua camada de valência? Qual é o átomo que tem 8 na sua camada de valência? É o gás nobre. Então, todos os elementos, como eu falei, tem que atingir a configuração de um gás nobre, que é esses aqui, certo? Essa família todinha aqui é 8A, tem configuração de 8, tem 8 elétrons na sua última camada de valência. Essa aqui tem 7, essa aqui tem 6, essa aqui tem 5, e assim por diante, vai diminuindo, certo? Esse aqui é um caso à parte, então depois a gente vai chegar nessa parte daqui. Mas ligação iônica e ligação covalente, sempre da família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Quer dizer que eu não botei elementos, mas é muito raro de acontecer, certo? Quando a gente diz atingiu 8 elétrons, então a gente chama regra do octeto. Então, um elemento cloro com NaCl atingiu a regra do octeto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está com a configuração do gás nobre. Eu sempre estou relembrando isso porque isso é muito importante, ele vai ver direto. Então, numa ligação iônica, certo? Que pode ser eletrovalente ou heteropolar, eu tenho o sódio. O sódio ele tem 1 elétron na última camada, e o cloro ele tem 7 elétrons. Então, os elétrons vão ficar aqui, ó, ao redor dele, como esse aqui. Vai ficar ao redor, são os elétrons. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o sódio eu tenho 1. Então, quem é que está mais fácil de atingir a regra do octeto? De atingir 8 elétrons, né? O cloro. Então, o cloro ele precisa ganhar 1. E ele vai ganhar 1 de quem? Do sódio. Então, o sódio vai dar 1 elétron para o cloro. Quando isso acontece, eu tenho a formação de um cátion, que é o sódio, e tem a formação de um ânion. O cátion é aquele sempre que vai dar, e o ânion é aquele sempre que vai receber. Então, sempre numa ligação iônica, eu vou ter um cátion, certo? E um ânion. Eu vou formar sempre esses dois. Então, eu vou ter NaCl. Outro exemplo, aqui o magnésio e o cloro. São 2 cloros, certo? Então, o cloro tem 7 elétrons, como a gente já viu, e o magnésio tem 2 elétrons na última camada. Então, quem é mais fácil de ganhar elétrons é o cloro. Então,
Quem é que vai dar esses elétrons para atingir a regra do octeto? O magnésio. Então, eu vou dar um elétron para esse átomo e outro elétron para esse átomo. Então, eu vou ter Mg, 2+, então eu tenho uma formação de um cátion e eu tenho uma formação de um ânion, certo? Então, sempre vai ser assim. Eu sempre vou estar unindo, eu sempre vou estar dando, na verdade, dando um elétron para outra para atingir a regra do octeto. Um sempre vai perder e o outro sempre vai ganhar. Então, qual é a característica da ligação iônica? São fortes. Entre a ligação iônica e a ligação covalente, a ligação iônica é mais forte, certo? Ela é difícil de quebrar, tem que ter um ponto, uma força, um ponto de fusão muito alta para poder quebrar essa ligação, certo? Porque é uma ligação forte, já é diferente de uma ligação covalente, que é mais fácil de quebrar. Certo? E a ligação iônica ocorre entre metais, com átomos não metais. Então, eu sempre vou ter metais, certo? Com não metais. Quais são esses? Deixa eu voltar aqui para a tabela periódica. Eu vou ter os metais, então eu tenho esse metal, tenho esse, e os não metais, esse. Por quê? Porque a tendência é um perder para o outro ganhar. Então, eu sempre vou ter, é uma regra, eu não vou ter esses aqui. Na ligação iônica, é muito difícil de eu ter uma ligação com esses aqui. Esses aqui é mais para ligação covalente. Então, esses aqui, eles são mais fáceis de perder elétrons do que esse aqui. Então, por isso que a ligação iônica sempre ocorre com ligação não metal com metais. Deixa eu voltar aqui. E sempre tende a ganhar 3, 2, 1 elétrons ou perder 3, 2 ou 1 elétrons. Vai depender de qual elemento eu vou usar. Ligação covalente. Então, ligação covalente pode ser chamada de ligação molecular ou ligação homopolar. Por quê? Porque eles vão unir. Eles se unem. A ligação tem que doar elétrons, tem que dar um elétron para o outro ficar que nem a regra do octeto. Ficar com uma configuração de um gás nobre. Mas a ligação covalente nenhum dá e nenhum perde. Os dois se somam. São unidos, né? Então, eu tenho o cloro, o nitrogênio e o oxigênio. Todos eles compartilham. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui do oxigênio. O oxigênio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Então, eu tenho 6 elétrons e 6 elétrons. Quantos elétrons eu preciso para ficar com 8 elétrons? 2. Só que nenhum vai dar. Os dois vão compartilhar. Então, eu vou precisar do outro elétrons para ficar com 8. E o outro átomo vai precisar também de 8 elétrons para ficar com 8. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que ele compartilhou? 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, esses dois ficaram estáveis. Essa ligação ficou estável, ficou com a regra do octeto, foi estabelecida. E eu formei uma ligação dupla. Aqui eu tenho 3 ligações, uma ligação tripla. E aqui eu tenho uma ligação simples. Na ligação covalente, eu vou ter muitas ligações duplas, triplas. Vou ter... Pronto, ligação química orgânica. É uma ligação covalente, entendeu? Porque eu vou estar compartilhando elétrons. Nenhum vão perdendo, os dois vão compartilhar. Ligação covalente é a união entre os átomos estabelecidas por pares de elétrons. Numa ligação covalente, as moléculas se atraem menos intensamente. Em geral, os compostos são gases, líquidos e possuem ponto de ebulição baixa. Um composto é considerado composto molecular quando apresenta exclusivamente ligações covalentes. Então, essa ligação aqui, esses exemplos aqui, esses 3 exemplos, é um composto molecular, porque ele só tem ligação covalente. Mas também nós temos o composto iônico. Mas composto iônico, uma ligação iônica dentro de uma ligação covalente, isso mesmo, é possível.
Aqui, por exemplo, o Na, o sulfato de sódio. Eu tenho um Na, no qual eu tá vendo, eu formei cátions, então eu formo cátions, eu formo ânion. A gente já vê que é uma presença de, é uma ligação iônica, mas dentro, tá vendo? Também eu tenho outra substância, eu tenho outro elemento, que eu tenho sulfato de sódio, né? Aqui é o sulfato de sódio todinho, e eu tenho o gás sulfúrico, que é esse aqui, que está junto com sódio. Então isso aqui é uma ligação covalente. Então já é um chamado de compostos iônicos. Compostos iônicos é quando eu tenho numa substância, numa molécula, ligação iônica e ligação covalente. Aí algumas exceções da regra do octeto. Então eu tenho casos que tem menos de 8 elétrons, certo? Que estabilizam com menos de 8 elétrons, que é ligações que possuem com o berílio e o boro, certo? Aqui tem 6 elétrons e aqui tem 4 elétrons ao redor do berílio. Eu tenho também elétrons que passam de 8 elétrons, uma molécula que passam de 8 elétrons, que é o caso do fósforo e o enxofre. Então, ligações com fósforo e enxofre sempre vai acontecer que vai superar mais do que 8 elétrons, certo? Então, ligação covalente, ligação iônica, ok. Ligação metálica. Ligação metálica são ligações, certo? Com o elemento de transição, aquele lá embaixo, aquele rosa. O rosa, eita, o rosa, esse aqui. Então são elementos de transição, vai ser ligações com eles. Elementos de transição, aquele que quando você faz a distribuição de Pauli tem um D e o F, são eles. E o que acontece? Deixa eu abrir aqui. Então, os átomos se agrupam e formam células, grande ou retículo cristalino, que são esses aqui, ó. Esse aqui é um retículo cristalino. Então, eu vou ter formar a ligação, os elétrons vão escapar e isso quando eles escapam dos átomos, elas ficam ao redor dos átomos, ocorre uma nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica, que são esses elétrons aqui, é chamada de ligação metálica. Então, numa ligação metálica, há uma formação de liga metálica. Então, com isso, ele forma. Eu tenho uma propriedade do meu metal que ele tem um brilho melhor, a condutividade térmica e elétrica são elevados, você tem uma densidade elevada, ponto de fusão elevado, resistência à tração, maleabilidade, ductilidade. Então, assim, eles são muito unidos, é difícil de quebrar uma ligação metálica, a não ser que eu tenha um ponto de fusão de evolução muito forte a ponto de quebrar essa ligação, que é o caso do aço. O aço a gente bota numa prensa muito quente e acaba quebrando o metal. Então, é assim que a gente forma o aço, né? Isso eu estou falando da forma grotesca. Mas, essa ligação metálica não é muito comum no Enem. Você vê que dentre eles o que mais cai é a ligação iônica, nem a covalente cai, a covalente é mais puxado para orgânica, certo? Mas assim, em relação a isso, os pontos mais principais é a tabela periódica, algumas características da ligação iônica, da ligação covalente, é mais teoria. Mas é bom saber realmente como fazer, como funciona, porque ninguém sabe como é que o Enem vai administrar as outras questões. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês gostem da aula. Espero que realmente vocês tirem dúvidas. A gente está aqui disponível para isso, seja qualquer professor. Então, por hoje é só e até a próxima aula.